região foram registrados mais de 100 tipos diferentes de plantas que sobrevivem em condições extremas, tornando-o um verdadeiro oásis para os amantes da natureza. Todo ano, no Parque Nacional de Yosemite, ocorre um espetáculo fascinante: o Cascata de Fogo. Durante o pôr do sol, os raios de sol iluminam a cachoeira de Yosemite de uma maneira específica, fazendo com que a água pareça um fluxo de lava descendo pela rocha. Isso acontece apenas alguns dias em fevereiro, quando as condições são ideais e os espectadores se reúnem em expectativa desse momento mágico. Imagine o sol descendo lentamente no céu acima de você, e o mundo ao seu redor parece parar. Milhares de pessoas se aglomeram na beira do precipício, olhando fixamente para a cachoeira, esperando pelo momento em que essa ilusão óptica ocorrerá. Mas o que é ainda mais impressionante, esse fenômeno não atraiu apenas turistas, mas também artistas que se inspiraram em sua beleza e tentaram capturá-la em tela. É incrível, mas esse espetáculo natural não era conhecido há muito tempo. No início do século XX, quando fotógrafos começaram a registrar esse efeito, a popularidade da cascata de fogo aumentou rapidamente. A cada ano, mais pessoas vinham para ver essa ilusão natural e ela se tornou uma das principais atrações do parque. Você sabia que, alguns dias antes do pico da temporada, quando a cachoeira começa a brilhar, muitos moradores locais organizam festas para assistir ao pôr do sol juntos? Isso não é apenas um espetáculo. É uma verdadeira tradição cultural, com música e histórias sobre como esse fenômeno surgiu. E, nesse momento mágico, você pode fazer parte de algo realmente único. E quando você pensa que já conhece tudo sobre a montanha Arco-Íris, descobre que cerca de 30% de sua superfície é composta por minerais raros como calcopirita e azurita, que a tornam ainda mais incomum aos olhos dos geólogos. Imagine um litoral coberto por gigantescas esferas que parecem ter sido deixadas por extraterrestres. Essas pedras de Moerake, no sul da Nova Zelândia, têm um diâmetro de até 3 metros e podem pesar várias toneladas. Sua forma ideal e linhas simétricas causam admiração tanto em turistas quanto em cientistas. Mas o que causa esse fenômeno tão único? Essas pedras se formaram a partir de rochas sedimentares que passaram por processos de erosão. Além disso, algumas delas contêm estruturas interessantes. Dentro delas, é possível encontrar cristais de calcita que brilham ao sol como joias. Mas ainda não é tudo. As lendas locais contam que essas pedras são os restos de velhos canoas jogados à praia após uma tempestade. No entanto, os cientistas explicam sua origem de outra maneira. São os restos petrificados de organismos marinhos que se acumulavam em camadas de lodo e areia ao longo de séculos. Se você pensava que isso era estranho, veja só. Em alguns lugares ao redor das pedras, é possível ver partes expostas da rocha, onde restam vestígios de conchas fossilizadas com mais de 30 milhões de anos. Essas pedras não apenas atraem turistas, mas também são importantes para o estudo dos processos geológicos, e o que as torna ainda mais misteriosas.
A água que corre pelos terraços continua a revelar os mistérios do passado, levando consigo pedaços de história, lençóis maranhenses. Não é apenas um belo cenário, mas um verdadeiro oceano de dunas brancas que se estendem por uma área de 300 quilômetros quadrados. Imagine, areia que em alguns pontos atinge até 30 metros de altura, e em suas cristas formam-se lagoas incríveis, cheias de água cristalina. Esses corpos d'água podem atingir uma profundidade de até 1,5 metro, e neles é possível nadar mesmo nos dias mais quentes. Todo ano, durante a estação das chuvas, de janeiro a julho, essa região recebe até 30 milímetros de precipitação. E é nesse período que as lagoas se enchem de água vital. Mas o mais interessante é que, na estação seca, quando a água evapora, as dunas assumem uma aparência completamente diferente, parecendo que você está em outro planeta. Será que esses cenários foram criados pela natureza em apenas alguns milhares de anos? Ao longo dos séculos, os povos locais utilizaram essa paisagem única para caça e pesca. Sabia o que eles faziam quando o nível da água caía? Eles construíam acampamentos temporários nas dunas para pescar nos charcos restantes. Essa habilidade de sobreviver nessas condições era passada de geração em geração. E hoje você pode encontrar os descendentes desses povos, que contarão sobre suas tradições. No entanto, esse lugar não é apenas pitoresco, mas também guarda muitos mistérios. Por exemplo, na área do Parque Nacional, foram encontrados vestígios de animais pré-históricos, como preguiças gigantes que habitavam aqui há milhões de anos. Seus restos foram encontrados nas areias e estudados por cientistas, e essa descoberta ajudou a entender como o clima e a ecossistema da região mudaram. Disse que foram eles que inspiraram os construtores dessa estrada a criar um percurso tão emocionante. E agora, imagine encontrar um deles em uma noite de neblina, quando as montanhas estão envoltas em uma névoa densa. A praia de Reynisfjara, na Islândia, não é apenas uma praia, mas uma cena saída de um filme de fantasia. A areia preta, coberta de pó de carvão, contrasta com as ondas brancas que se quebram contra as rochas de até 60 metros de altura. Imagine agora como essas ondas criam jatos de água, subindo no ar como fontes de água. Nesta praia, encontram-se colunas basálticas únicas, com até 12 metros de altura, que lembram grandes tubos de órgão. Sua forma se deve a antigos vulcões, quando a lava resfriava e rachava. Mas o que é realmente impressionante, essas colunas se tornaram o lar de aves marinhas, como os álbatros, que aqui se reproduzem em grandes números. Mas isso não é tudo. Reynisfjara é famosa por seus perigosos correntes submarinas, que podem arrastar até os nadadores mais experientes. Sabe-se que muitos turistas se meteram em apuros devido a ondas repentinas. Por isso, os moradores locais sempre alertam sobre os perigos, dando conselhos sobre como aproveitar o local de forma segura. Agora imagine que, ao fundo dessas rochas, se desenrola uma história de criaturas míticas. Segundo as lendas locais, aqui habitam trolls que se transformam em pedras ao nascer do sol. Dizem que um desses trolls, tentando arrastar um navio, foi pego pelo amanhecer e ficou preso no local para sempre.
Todo ano no Dead Valley ocorrem mudanças que podem alterar completamente sua aparência, e isso só adiciona mistérios a essa deserta e enigmática paisagem. O Canyon. Reflexão não é apenas uma formação natural, é uma verdadeira obra-prima criada pelo tempo e pela água. Imagine paredes de até 120 metros de altura refletidas na superfície brilhante de um lago, criando a ilusão de um espaço infinito. Essas reflexões são tão realistas que é fácil perder a conta onde termina a realidade e começa sua imagem refletida. Mas isso não é tudo. No Canyon, é possível encontrar vestígios de civilizações antigas. Arqueólogos descobriram mais de 130 petroglifos que datam de milhares de anos. Essas imagens misteriosas nos dão pistas sobre a cultura dos povos indígenas que outrora habitavam essas terras. Quer saber como se formaram essas formas maravilhosas? O segredo está na erosão causada pela água, que lentamente, mas com certeza, esculpe as rochas moles, criando contornos e recessos caprichosos. Agora, imagine como, ao longo de milhões de anos, as águas do rio mudaram o paisagismo, transformando-o no que vemos hoje. Apenas imagine, em certos dias do ano, quando o sol está na posição certa, os reflexos no cânion se tornam especialmente dramáticos, criando contrastes de cores vibrantes. Nesses momentos, fotógrafos de todo o mundo se esforçam para capturar esse instante, e não à toa. Na Canyon Reflexão, a natureza é ela mesma a artista. Além disso, aqui habitam muitos tipos raros de plantas e animais que se adaptaram às condições severas do deserto. Nessa ecossistema único, é possível encontrar lagartos que se camuflam perfeitamente com a cor da areia e flores raras que desabrocham apenas em certas estações. Essas cores são resultado de altas concentrações de enxofre e outros minerais que, em condições normais, simplesmente não poderiam existir. White Pocket, em Arizona, é um lugar onde a natureza criou uma verdadeira obra-prima de arenito branco e camadas vibrantes de vermelho e laranja. Imagine um cenário onde cada pedra parece ter sido esculpida por escultores experientes, tudo isso contra o pano de fundo de vastos desertos. Você sabia o que torna o White Pocket especialmente único? Não é apenas a beleza. Aqui você pode ver formações geológicas estranhas que parecem ter sido criadas por seres fantásticos. E o mais interessante, algumas dessas formações lembram ondas petrificadas, que um dia rugiam sob o impacto de poderosos fluxos de água. Os padrões complexos na superfície das pedras são resultado de milhões de anos de erosão e influência climática. Por exemplo, em alguns lugares você pode notar como o arenito se fragmentou em pedaços, formando picos agudos e rachaduras profundas. Isso cria a sensação de que você está em outro mundo, onde o tempo parou. Mas isso ainda não é tudo. White Pocket se tornou um ponto de encontro popular entre fotógrafos e turistas que desejam registrar sua beleza incomum. Em determinadas horas do dia, quando o sol toca o horizonte, o cenário se enche de tons dourados e púrpura, transformando fotos comuns em verdadeiras obras de arte. E o mais fascinante?
existe uma possibilidade de que o nível do mar aumente em 8 metros. O Vatnajökull não é apenas um glaciar, é um sistema gigantesco que influencia o clima e a ecossistema de todo o planeta. Você já imaginou uma paisagem desértica, onde há árvores mortas, semelhantes a esqueletos, com a altura de um prédio de 5 andares? O Dead Valley, localizado na Namíbia, é exatamente esse tipo de lugar. Aqui, entre dunas vermelhas com mais de 900 mil anos, encontram-se os restos de acácias que não conseguiram sobreviver à rápida mudança climática. Imagine que essas árvores um dia cresceram em condições úmidas, mas de repente, em apenas algumas centenas de anos, o clima tornou-se extremamente seco. A madeira dessas acácias, preservada por condições únicas, tornou-se um verdadeiro testemunho do tempo. O que há de mais estranho? Essas árvores parecem estar simplesmente paradas em sua luta pela vida, mas na verdade morreram há mais de 600 anos. Ao redor delas, estendem-se campos de sal branco, criando um contraste com as dunas laranjas. Esse cenário único atrai fotógrafos e turistas de todo o mundo, mas o que realmente torna o Dead Valley tão especial? Esse lugar não é apenas um oásis visual. Aqui ocorre uma verdadeira luta da natureza contra o tempo. Mas isso ainda não é a parte mais interessante. O calor que se aproxima e os fortes ventos formam mudanças constantes no paisagismo, criando figuras incríveis de areia que podem atingir até 130 metros de altura. E o que impressiona ainda mais? Esses enigmáticos desenhos, criados há muito tempo, ainda hoje intrigam os pesquisadores. Como e por que foram feitos? Imagine um lugar onde a Terra respira fogo. O vulcão Bromo, na Indonésia, expulsa nuvens de enxofre e cinzas. A altura desse gigante é de 2.300 metros e seu cráter é uma verdadeira janela para o inferno, onde a temperatura pode ultrapassar 200 graus Celsius. Os moradores locais chamam-no de montanhas vivas, pois o bromo demonstra sua força ativamente. Mas isso é apenas o começo. Todos os dias, aqui, ocorre magia. Milhares de pessoas se reúnem ao amanhecer para ver o sol lentamente se erguer sobre os campos nevoentos, criando um espetáculo que toma o fôlego. Ao redor do vulcão, estende-se um impressionante parque nacional, onde crescem plantas raras que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. E aqui começa o verdadeiro caos. Em meio à atividade vulcânica, vivem espécies únicas de animais, como cavalos selvagens e aves raras que se adaptaram às condições rigorosas. Mas isso não é tudo. O bromo também faz parte de uma complexa mitologia dos povos locais que consideram um lugar sagrado onde habitam os espíritos dos antepassados. Você sabia que o vulcão Bromo é considerado um dos mais ativos da Indonésia? E seus erupções podem ocorrer com uma periodicidade de apenas alguns anos? E o mais impressionante de tudo, o Golfo de Halong foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1994, e sua beleza natural atrai mais de 6 milhões de turistas por ano. Imagine um lugar onde os cenários parecem quadros pintados pela própria natureza. A onda, localizada na fronteira entre Arizona e Utah, atrai atenção por seu relevo único.
não são apenas dunas ou rochas, mas uma verdadeira onda petrificada. E o que é impressionante, essa formação natural se formou ao longo de milhares de anos de erosão, e sua idade é estimada em cerca de 30 milhões de anos. Você sabia que caminhar por suas curvas significa estar em um mundo onde cada curva pode surpreender? Linhas suaves e cores vibrantes criam uma atmosfera, como se você estivesse em um filme de fantasia. E agora, imagine que cada passo nesse lugar não é apenas uma caminhada, mas uma viagem pelas ondas que um dia foram reais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na onda você pode encontrar vestígios de antigos oceanos que um dia cobriram essa região. Camadas diversas de arenito e fósseis não são apenas geologia, mas uma página da história, revelando mistérios sobre como o clima e a ecossistema mudaram ao longo de milhões de anos. E o que é ainda mais impressionante, esse lugar é tão popular que o acesso a ele é restrito. Apenas 100 permissões são emitidas por dia para aqueles que querem desfrutar desse milagre. A água do lago contém até 35% de sal, tornando-a uma das mais salgadas do mundo. Quando você se aproxima do cráter Igen, parece entrar em outro mundo, onde o azul encontra o fogo. À noite, é possível ver os gases emitidos que se acendem, criando jatos de fogo que dançam na escuridão. Mas o que realmente causa esse fenômeno é o resultado da queima de gases sulfurosos que saem das entranhas do vulcão, com temperatura que pode chegar a 80 graus Celsius. Você já viu enxofre vulcânico em seu estado natural? No cráter Igen, ele forma grandes cristais amarelos que parecem joias contra o cenário sombrio. Além disso, o enxofre é extraído manualmente e os trabalhadores, arriscando a saúde, transportam cargas pesadas por áreas perigosas, onde a temperatura pode chegar a até 140 graus. Agora imagine que o Igen não é apenas um cráter, mas uma verdadeira ecossistema. Aqui habitam muitos tipos únicos de plantas e animais que se adaptaram às condições rigorosas. Por exemplo, flores raras que crescem acima de 1.500 metros podem mudar de cor dependendo da temperatura e da umidade. Mas isso não é tudo. O cráter Igen também é famoso por seu lago ácido azul esverdeado, que tem mais de 150 metros de largura. Este lago, cheio de ácido sulfúrico, exala um odor forte e causa admiração nos visitantes. O Lago Hillier continua a impressionar, pois sua existência questiona muitos conceitos comuns sobre a natureza. Já ouviram falar da Grande Fossa Azul? Não é apenas um buraco, é um fenômeno natural, com um diâmetro superior a 130 metros, localizado no Mar do Caribe, próximo à costa do Belize. Imagine essa imensa fossa desabando a uma profundidade superior a 100 metros, formando um círculo perfeito que é visível até do espaço. Mas não pense que é apenas um lugar bonito para fotos. Aqui habitam criaturas marinhas extraordinárias, desde tubarões até peixes de recife raros. Agora imagine que nesse mundo subaquático você pode encontrar estalactites e estalagmites, formados há milhões de anos, quando essa fossa era apenas uma caverna.
o que torna esse lugar ainda mais misterioso. Ao redor da fossa, há recifes de coral que criam um contraste com a água escura, e isso não é apenas bonito. É um ecossistema cheio de vida. E então, você mergulha nessa escuridão sem fundo e, de repente, um mundo que você nem imaginava se revela. Mas isso não é tudo. No fundo da grande fossa azul, cientistas descobriram fósseis de antigos seres marinhos que foram testemunhas de mudanças climáticas e níveis do mar. Essas descobertas ajudam a entender como nosso mundo mudou ao longo de milhões de anos. Uma das descobertas mais impressionantes é o rastro de megafauna antiga que um dia habitou essas águas. E sabe o que é ainda mais impressionante? A última grande erupção ocorreu em 2015 e ela resultou na formação de novos crateres nas proximidades, alterando o paisagismo para sempre. O Canyon Antelope não é apenas uma formação geológica, mas uma verdadeira pintura viva criada pela natureza. Imagine passagens estreitas, onde as paredes se erguem até 30 metros de altura, e os raios de sol passam por fendas, criando efeitos luminosos mágicos, como em uma galeria de arte. Cada curva do cânion é resultado de milhões de anos de erosão, quando a água lentamente lavava a arenito, formando linhas suaves e cores vibrantes. Mas o que realmente impressiona é que, em certos momentos do dia, quando o sol está no ângulo certo, as paredes do cânion começam a brilhar com tons vibrantes de laranja e púrpura. Um espetáculo difícil de descrever com palavras. E sabe o que é ainda mais fascinante? O cânion recebeu seu nome das antílopes que um dia vagaram por aqui. Suas pegadas podem ser encontradas ao longo das paredes, onde elas procuravam água, mas não para por aí. Na década de 1990, o cânion foi aberto ao turismo e, desde então, centenas de milhares de pessoas o visitam todos os anos. Mas há um fato interessante. Ao contrário da maioria dos cânions, Antílope se tornou popular graças ao Instagram, onde as fotos desse lugar se tornaram verdadeiros sucessos virais. E claro, nesse lugar, frequentemente ocorrem enchentes que podem encher o cânion de água em apenas alguns minutos. Nos últimos 30 anos, ocorreram mais de 10 enchentes significativas, adicionando um elemento de surpresa e perigo para todos os que se aventuram a explorar esse lugar. Mas você já se perguntou como se formam esses exemplares únicos, como o Canyon Antelope? Cada canto desse lugar está cheio de vida, expectativa e mistérios que valem a pena ser descobertos. O Lago Hillier é muito mais do que um simples corpo d'água, é um verdadeiro milagre da natureza que impressiona com sua cor rosada vibrante. Imagine-se de pé à beira do lago e sua superfície brilha como algodão de açúcar rosado sob o sol. O que é realmente surpreendente é que a cor da água não muda, mesmo quando uma amostragem é coletada em uma garrafa. Pesquisas científicas mostram que a cor intensa do lago é resultado da presença de micro-organismos especiais, como arqueobactérias e algas, que prosperam em ambientes de alta salinidade. Isso significa que não apenas a cor, mas também a composição da água podem revelar suas condições únicas. E ainda mais impressionante, o Lago Hillier
está localizado na Ilha do Meio, parte do arquipélago de Murray, e sua extensão é de aproximadamente 400 metros. É como um pequeno mundo isolado, onde as leis da natureza têm seu próprio domínio. Mas isso não é tudo. Ao redor do lago, há florestas densas de eucaliptos que servem como habitat ideal para a fauna local. Você pode encontrar diversas aves que voam sobre a água e até mesmo espécies raras de animais que habitam esse ecossistema único. A água do lago é tão salgada que nadar nela é um verdadeiro desafio. A densidade da água permite que as pessoas quase flutuem na superfície, como no Mar Morto. É interessante notar que a temperatura do ar nessa região frequentemente ultrapassa os 30 graus Celsius, criando condições ideais para o estudo de fenômenos naturais incomuns. Todo ano, milhares de turistas se esforçam para ver esse milagre da natureza com seus próprios olhos, e ele atrai a atenção de cientistas que tentam desvendar seus mistérios. Cada novo dia traz novas descobertas, e você não acreditará nas muitos mistérios ainda escondidos sob a superfície dessa vala misteriosa. O Singis de Bemará não é apenas um parque, é uma verdadeira fortaleza natural. Imagine picos afiados como facas, formados por rochas calcárias que se elevam até 100 metros de altura. Esses Singis foram formados ao longo de milhões de anos de erosão e intempéries e parecem dentes de pedra gigantescos, dispostos por alguém. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Aqui habitam mais de 400 tipos de plantas, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Você sabia que o mais surpreendente é que algumas dessas plantas se adaptaram a viver em condições onde a água é um luxo e conseguem sobreviver em rochas sem solo? Agora imagine que essas rochas inacessíveis abrigam verdadeiros ecossistemas. Aqui vivem lêmures raros e uma grande variedade de aves, para as quais os Singis se tornaram um lar. Às vezes, quando o sol se põe, essas rochas parecem se transformar em línguas de fogo, graças a minerais especiais que refletem a luz. Mas ainda tem mais. Dentro das formações de Singis, há cavernas que abrigam seres extraordinários. Em algumas delas foram encontrados estalactites e estalagmites com idade de 30 milhões de anos. Sente esse vento frio que vem da escuridão. A água na fossa é 10 graus mais quente do que no mar ao redor. Isso significa que aqui você pode encontrar espécies incríveis de flora e fauna marinhas que se adaptaram a condições únicas. Pamukkale, que significa castelo de algodão em tradução, é um milagre da natureza composto por terraços formados por depósitos de calcário. Imagine estar em uma enorme escada branca que se estende até o céu, onde cada degrau está cheio de água cristalina, com temperatura que chega a 37 graus Celsius. Mas isso não é tudo. Esses terraços já foram fontes de águas minerais com propriedades curativas. Você sabe o que acontece quando a água quente, rica em cálcio, entra em contato com a superfície? Ela forma cachoeiras memoráveis que parecem cachoeiras petrificadas. Essas formações brancas
tem mais de 300 metros de comprimento e até 30 metros de altura, criando um cenário único que atrai milhões de turistas. Agora, imagine que essas pessoas que moravam na antiga cidade de Hierápolis, próxima dali, tomavam banho nesses terraços. Devido à alta temperatura da água, acreditavam que ela tinha propriedades curativas e a usavam para tratar diversas doenças. Mas isso ainda não é o mais estranho. Segundo lendas locais, a água de Pamukkale não só cura, mas também rejuvenesce. Na antiguidade, tanto moradores locais quanto aristocratas romanos vinham até aqui para desfrutar do luxo desses banhos naturais. Você consegue imaginar que no fundo desses terraços ainda se encontram restos de colunas e elementos arquitetônicos que testemunham a grandeza do passado? Cafés locais oferecem frutos do mar frescos, além de pratos tradicionais espanhóis que complementam a atmosfera desse canto maravilhoso do mundo. As montanhas coloridas de Zhangye Dangxia não são apenas um fenômeno natural, mas um verdadeiro caleidoscópio de cores que faz esquecer a monotonia do cotidiano. Imagine estar diante de uma paisagem onde camadas de rocha laranja, vermelha e amarela se alternam, criando padrões que lembram as obras de artistas contemporâneos. Essas montanhas se formaram há mais de 30 milhões de anos como resultado de complexos processos geológicos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na região, além das rochas coloridas, é possível encontrar verdadeiros flores de pedra, formados pela erosão. Algumas dessas formas lembram grandes flores desabrochando contra o céu azul. Cerca de 2 milhões de turistas visitam o local todos os anos para ver esse espetáculo com os próprios olhos. Agora, imagine isso. A altura de alguns picos ultrapassa os 800 metros. É como se você estivesse ao lado de um prédio de 30 andares, só que feito de pedras vermelhas e amarelas. Ao seu redor há paisagens que parecem saídas de um quadro de artista. E sabe o que é ainda mais impressionante? Essas montanhas receberam o status de Geoparque em 2009, o que destaca sua importância para a ciência e a ecologia. Todo ano, são realizados estudos que ajudam a entender como o clima mudou ao longo de milhões de anos. E sabe o que é mais incrível? Todo ano, durante a maré alta, algumas dessas pedras ficam parcialmente submersas, criando a ilusão de que elas desaparecem. Na altura de 800 metros acima do nível do mar, o Trolltunga é um dos mais impressionantes objetos naturais da Noruega, que atrai turistas com sua visão única. Imagine, uma formação rochosa de 18 metros que parece pairar sobre um lago cristalino, criando uma paisagem que rouba o fôlego. Mas o que é ainda mais impressionante? Esse fenômeno natural se formou há mais de 10 mil anos como resultado da erosão glacial, quando grandes massas de gelo se moviam destruidoramente pelas rochas. Além das paisagens pitorescas, restaram também profundas fendas que lembram a força da natureza. Quando você está na beira do Trolltunga, pode sentir o adrenalina a mil. Imagine que há um precipício de 300 metros abaixo de você. Esse lugar se tornou um paraíso para amantes de emoções fortes e fotógrafos que desejam registrar esse momento em seus álbuns. E o que mais intriga
Todos os anos, mais de 100 mil turistas vêm aqui para se maravilharem com a beleza desse lugar. Mas não se esqueça, para chegar ao Trolltunga é necessário caminhar, percorrendo 30 quilômetros por trilhas pitorescas que estão disponíveis apenas na época quente do ano. E o que mais impressiona? A praia de Reynisfjara é uma das mais fotografadas do mundo e no auge do verão pode-se ver até 30 mil turistas por dia. O Fissura de Silfra não é apenas uma simples rachadura na terra, mas um lugar único que se encontra entre duas placas tectônicas. Imagine, a água nesse fissura é tão pura que sua transparência chega a 30 metros. É como nadar em vidro. Mas o que é impressionante? A temperatura da água no Silfra varia de 2 a 10 graus Celsius, tornando-o o local ideal para mergulho, mesmo em dias de frio. Já pensou em nadar entre dois continentes? Aqui você pode literalmente tocar a Europa e a América do Norte ao mesmo tempo. Nesse local, os cenários subaquáticos criam efeitos visuais incríveis. Rochas cobertas por algas brilhantes e recifes que lembram castelos mágicos. E agora imagine que, abaixo de você, correm águas árticas que são filtradas através de campos de lava ao longo de décadas. Isso cria um mundo subaquático único, onde habitam espécies raras de peixes. Mas ainda não é tudo. No Silfra, ocorrem anualmente muitos campeonatos internacionais de mergulho, atraindo participantes de todo o mundo. E o mais incrível, o Fissura de Silfra é um dos poucos lugares do planeta onde é possível observar movimentos tectônicos em tempo real. O Salar de Uyuni é muito mais do que uma vasta planície branca. É o maior lago salgado do planeta, ocupando mais de 10 mil quilômetros quadrados. Imagine, em um clima seco da Bolívia, há um reservatório de sal que ultrapassa 7 milhões de toneladas, tornando-o uma fonte crucial para a extração de lítio, essencial para os acumuladores. Mas isso não é tudo. Durante a estação das chuvas, o Uyuni se transforma em um gigantesco espelho, refletindo o céu de tal maneira que as fronteiras entre terra e céu se tornam indistintas. O efeito é tão impressionante que turistas de todo o mundo vêm aqui para capturar essa visão. E as sessões fotográficas criam a ilusão de voo. E o que mais impressiona? Debaixo da superfície do salar, há uma rede de lagos subterrâneos que servem de habitat para espécies raras de fauna. Por exemplo, os flamingos, que se reúnem aqui em grandes números, encontram condições ideais para se reproduzir nos lagos salgados que preferem. Todos os anos no Uyuni ocorre um festival onde os moradores celebram a cultura e as tradições relacionadas ao sal. Nessa época, é possível ver os povos indígenas demonstrando suas habilidades em artesanato tradicional, incluindo a criação de figuras únicas de sal. E o mais intrigante de tudo, quando o salar seca, ele se torna um local onde é possível ver grandes geoglifos deixados por civilizações antigas. O
segredo está no fato de que ele está localizado na terra do povo Navajo, e as antigas tradições desses povos estão intimamente entrelaçadas com a beleza natural desse lugar. A Praia Papagaio não é apenas um lugar para descansar, mas uma verdadeira paleta natural, onde a areia dourada contrasta com o oceano azul vivo. Imagine enseadas acolhedoras, cercadas por penhascos de até 20 metros de altura, criando uma sensação de isolamento e proteção. Você sabia que a praia está protegida dos ventos, o que faz com que a água aqui esteja sempre tranquila e transparente? A temperatura do mar varia em torno de 25 graus Celsius, tornando-o ideal para nadar e fazer snorkeling. E sob a água, você encontrará maravilhosos habitantes marinhos, peixes coloridos e até tartarugas marinhas, que podem ser encontradas a apenas alguns metros de profundidade. Mas isso não é tudo. Papagaio é conhecido por suas formações naturais únicas. Na região, você pode ver formações vulcânicas criadas há milhões de anos, que dão à praia um toque especial. Penhascos íngremes cobertos de plantas verdes criam um contraste incrível com o céu azul e as nuvens brancas. Imagine deitar na areia enquanto ao seu redor se estendem paisagens pitorescas. E você sabia que a praia faz parte do Parque Natural de Lanzarote? Isso significa que o ecossistema é cuidadosamente preservado e você pode observar os animais em seu habitat natural. Todos os anos a praia atrai milhares de turistas que desejam desfrutar de sua beleza. Em um dos períodos mais populares, julho e agosto, o número de visitantes ultrapassa os 10.000 por dia. Y lo más asombroso es que en la lengua del troll se han encontrado rastros de antiguos seres humanos que posiblemente utilizaron estos lugares como miradores. O Geyser Fly em Nevada parece ter sido criado por uma mão de artista. Imagine jatos de água quente sendo lançados a uma altura de até 50 metros, brilhando ao sol e criando efeitos de cores incríveis. Isso não é apenas um fenômeno natural, mas o resultado de um erro casual. Em 1965, perfuradores procurando água encontraram fontes subterrâneas. Mas isso não é tudo. O Geyserfly não só joga água, ele também expulsa depósitos minerais que formam estruturas caprichosas, parecendo castelos de contos de fadas. As tonalidades vermelhas, laranjas e verdes desses depósitos formam terrazes únicas que parecem saídas de páginas de ficção científica. O que mais impressiona? Essas cores surgem devido a micro-organismos microscópicos que vivem na água quente e se adaptaram a essas condições extremas. Agora, imagine isso! A temperatura da água no geyser pode chegar a 150 graus Celsius. Isso cria um ambiente perfeito para micro-organismos que podem sobreviver em condições onde outros organismos não conseguem. O Geyserfly continua a jorrar água ativamente e sua atividade varia de acordo com a estação do ano e as condições climáticas. E o mais interessante, o geyser não era conhecido do público em geral até o início dos anos 2000, quando os turistas começaram a visitá-lo ativamente. Agora, esse fenômeno natural atrai milhares de viajantes que desejam vê-lo de perto.
E aqui vai um fato interessante. Muitos fotógrafos sonham em registrar as ondas, mas chegar até elas é uma verdadeira tarefa, pois algumas áreas exigem boa condição física e até mesmo habilidades de escalada. Trollstigen não é apenas uma estrada, mas uma verdadeira magia engenheira. Da sua altura de 800 metros, abre-se uma visão fascinante sobre o vale, onde cachoeiras despencam de penhascos como aves pairando. Mas isso ainda não é tudo. A estrada serpenteia de tal forma que parece tentar escapar dos seus espectadores. Imagine 9 curvas acentuadas, cada uma delas fazendo o coração parar. A mais acentuada tem um ângulo de inclinação de 31 graus. Não são apenas curvas, são verdadeiros desafios para os motoristas, pois, em dias chuvosos, a estrada se torna uma superfície escorregadia e a neblina adiciona um ar de mistério. Mas o que é realmente impressionante? Trollstigen foi construída em 1934 e até hoje continua sendo uma das principais atrações turísticas da Noruega. Mais de 700 mil pessoas a visitam todos os anos, e esse número continua a aumentar. E o que é ainda mais intrigante? Ao longo de todo o percurso, há mirantes que permitem apreciar não apenas os cenários, mas também as curvas da estrada. Imagine estar em um desses mirantes, observando turistas tirando fotos da cachoeira Stiafossfossen, que despenca de uma altura de 77 metros. Não é apenas uma cachoeira, é uma verdadeira força da natureza, que parece estar prestes a se soltar e descer a qualquer momento. Interessante é que na Noruega existe uma lenda sobre trolls que supostamente vivem nessas montanhas. Dentro dessas montanhas, há fósseis que podem contar sobre a vida na Terra milhões de anos atrás, quando aqui viviam os dinossauros. Imagine um cenário onde crateras lunares e rochas afiadas se misturam com areias douradas do deserto. A Vallée de la Lune, no deserto de Atacama, no Chile, parece ter vindo diretamente de um planeta sem vida. Aqui, entre formas de relevo incomuns, a temperatura pode chegar a 45 graus Celsius durante o dia e cair para menos 10 graus à noite. E agora, o mais impressionante. Nessa região, foram encontrados fósseis com mais de 100 milhões de anos. Esses vestígios são uma prova de vida em condições que agora parecem absolutamente impossíveis. Uma das descobertas mais impressionantes é o rastro de antigos seres marinhos que um dia habitavam essa área quando o oceano estava mais próximo. Você sabia que há algo ainda mais estranho? Na Vallée de la Lune, há tão pouca precipitação que algumas áreas não veem chuva há várias décadas. Essa secura extraordinária cria condições únicas para o estudo de Marte. Cientistas utilizam essa região como um campo de teste para equipamentos destinados a pesquisas na Planeta Vermelha. Mas isso não é tudo. Imagine que nesse lugar há um dos céus noturnos mais limpos da Terra, onde as estrelas brilham tão intensamente que parece possível estender a mão e tocá-las. A observação das estrelas atrai astrônomos e turistas de todo o mundo que desejam ver o cosmos em sua beleza original. E, entre esses paisagens místicas, os cientistas continuam a encontrar novos vestígios de como o clima e a ecossistema mudaram ao longo de milhões de anos.
Capadócia existem mais de 30 cidades subterrâneas e cada uma delas guarda seus segredos. O glaciar Vatnajökull não é apenas um glaciar, mas um verdadeiro gigante que ocupa uma área de aproximadamente 8.000 quilômetros quadrados. Imagine que ele é 2 vezes maior do que todo o território da ilha de Jamaica. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Dentro do glaciar há mais de 100 vulcões subterrâneos e eles estão ativos. A última erupção ocorreu em 2014, quando um fluxo de lava emergiu diretamente sob a camada de gelo, levantando nuvens de vapor e gelo até uma altura de 30 metros. E o que é ainda mais intrigante, o glaciar abriga em seu interior uma grande quantidade de lagos formados pelo derretimento do gelo. O maior deles, o lago Jökulsárlón, tem uma profundidade superior a 200 metros e está cheio de icebergs que se desprendem lentamente do glaciar e flutuam em direção ao oceano. Já viu montanhas de gelo flutuando na água? E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Debaixo da superfície do glaciar, existem túneis e cavernas formados ao longo de milhares de anos de pressão. Essas formações naturais criam impressionantes câmaras azuis, onde a luz penetra através do gelo, criando uma atmosfera mágica. Em alguns lugares, o gelo tem uma espessura de até 300 metros, e você não vai acreditar, mas ele se move a uma velocidade de até 12 metros por ano. E você acha que vai acontecer se o glaciar continuar a derreter? E o mais incrível é que esses restos ajudam a reconstruir como poderiam ser os animais que habitavam essa região quando ela era completamente diferente. A depressão de Danakil é um dos lugares mais extremos da Terra, onde a temperatura pode atingir 60 graus Celsius. Imagine um cenário onde nuvens de enxofre e ácido se misturam com fontes termais de um laranja brilhante, tudo isso a apenas algumas centenas de metros acima do nível do mar. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Esta região abriga um dos pontos mais baixos do planeta, localizados mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Aqui, você pode ver planícies salgadas que lembram desertos brancos, mas na verdade são cristais de sal formados pela evaporação. E o que mais impressiona? Na depressão de Danakil, encontra-se um dos campos vulcânicos mais ativos do mundo. O vulcão Ertaale constantemente expulsa lava, formando lagos de magma incandescente que brilham na escuridão, como olhos de fogo na noite. E este lugar não é apenas deserto. Aqui habitam organismos únicos que conseguem sobreviver em condições tão extremas. Comunidades microbianas que prosperam nas fontes termais podem ajudar os cientistas a entender como a vida pode existir em outros planetas, como Marte. Todos os anos, pesquisadores e turistas vêm aqui para ver como a natureza cria seus milagres. Em alguns lugares, a temperatura é tão alta que é impossível ficar ali sem proteção especial, mesmo por alguns minutos. A depressão de Danakil está cheia de segredos, e um deles é que em alguns pontos da superfície você pode ver minerais coloridos formando padrões impressionantes. Cada passo aqui é um passo em um mundo onde a natureza cria seus próprios milagres, e tudo o que você precisa fazer é observar como ela demonstra sua força e beleza.
Capadócia não é apenas uma região na Turquia, é uma verdadeira fábula que se tornou realidade. Imagine um cenário com formações rochosas peculiares, semelhantes a gigantescos cogumelos, com até 30 metros de altura. Esses cogumelos foram formados devido à erosão de tufo macio, que se originou do pó vulcânico. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro dessas rochas estão escondidos verdadeiros cidades, esculpidas na pedra. Você sabia que em um desses cidades subterrâneas poderia caber até 20.000 pessoas? Eles usavam um sistema complexo de ventilação e fornecimento de água para sobreviver em condições onde sair à superfície era perigoso. Agora imagine que aqui na Capadócia existem igrejas que datam do IV século e estão decoradas com afrescos que se mantiveram intactos ao longo dos séculos. Essas imagens contam histórias de santos e algumas estão incrivelmente bem preservadas, apesar do tempo. Quando se olha para essas paredes antigas, surge uma pergunta: como as pessoas conseguiram criar tais maravilhas em meio a guerras e catástrofes? O segredo está no fato de que os cristãos procuravam refúgio das perseguições e encontraram esse refúgio exatamente aqui. E agora, o mais incrível, na Capadócia há uma Vale do Amor, onde é possível ver mais de 100 formações rochosas únicas que lembram símbolos fálicos. Essas formas foram criadas pela natureza, mas seu aspecto peculiar atrai milhares de turistas todos os anos. Se você acha que isso é tudo, está muito enganado. O Geyserfly não é apenas um fenômeno geológico, mas uma verdadeira laboratório vivo de ciência e arte. Na zona geotérmica de Namaskard, você será recebido por paisagens vibrantes e inusitadas. Não são apenas fontes termais, mas um verdadeiro reino de vapor e minerais. Aqui a temperatura pode chegar a 130 graus Celsius, o suficiente para ferver água em questão de segundos. E isso é apenas o começo, pois o ar está impregnado com um cheiro peculiar de enxofre, que pode causar uma leve tontura. Imagine caminhar sobre terra quente sob seus pés, onde poços de lama fervente lançam bolhas, como se fossem seres vivos. Esses paisagens vulcânicos criam a ilusão de que você está em outro planeta. Ao seu redor, há tons vibrantes de amarelo, laranja e marrom, que dão um efeito de pintura do futuro. Cada geyser aqui é uma verdadeira ilusão, permitindo ver como a natureza opera na beira do possível. Por exemplo, o geyser Sulfur, com suas águas borbulhantes, pode lançar vapor a uma altura de até 30 metros. Mas isso não é tudo. Ao redor dele, há fontes termais com temperaturas variando de 70 a 100 graus. E o que é ainda mais intrigante? Em Namaskard, você pode encontrar micro-organismos raros que sobreviveram em condições extremas, e seu estudo ajuda os cientistas a entender melhor como a vida pode existir em ambientes mais incomuns. Paralelamente, nas proximidades da zona, há depósitos minerais que se formam devido à interação da água quente com o ambiente, criando padrões e texturas incríveis. Todo ano, durante apenas alguns dias, a Cascata de Fogo atrai mais de 30.000 espectadores, tornando-se uma das atrações naturais mais visitadas do mundo. O Lago Natron, na Tanzânia, é um verdadeiro milagre da natureza.
capaz de impressionar até os mais experientes viajantes. Sua temperatura pode alcançar 50 graus Celsius, tornando-o um dos locais mais quentes do planeta. Mas isso não é tudo. O lago é rico em sódio, o que lhe dá uma cor vermelho vivo, como se estivesse cheio de sangue. Imagine uma margem onde há aves mortas, petrificadas em poses brilhantes, sobre depósitos de sal secos. Isso ocorre devido à alta concentração de sais alcalinos, que literalmente conservam os corpos, transformando-os em estátuas. Você sabia que, na verdade, esse lago é um importante local de reprodução para os flamingos que vêm aqui para se reproduzir? Mas isso ainda não é o mais estranho. A água do lago possui uma natureza alcalina tão forte que pode causar queimaduras químicas em animais que decidirem nadar nela. No entanto, apesar das condições extremas, aqui se encontram organismos capazes de sobreviver nesses ambientes rigorosos, incluindo espécies únicas de micro-organismos que dão ao lago sua cor característica. Imagine-se de pé, na margem desse lago, cercado por cristais de sal avermelhados e observando como os flamingos dançam na superfície, como se estivessem em outra dimensão. Nesse momento, a temperatura pode variar de 30 a 50 graus, criando a ilusão de que você está no inferno. Você sabia que algo ainda mais impressionante? Você sabia que o que mais impressiona é que, devido ao clima único, aqui se observam alguns dos mais belos crepúsculos, quando o céu se pinta em tons vibrantes de rosa e laranja, refletindo nas rochas afiadas, criando a ilusão de picos de fogo. Imagine uma montanha que parece que a própria natureza decidiu brincar com as cores. A montanha arco-íris de Vinicunca, no Peru. Suas faixas vibrantes são pintadas em vermelho, amarelo e verde, graças aos minerais que se formaram ao longo dos séculos sob a influência do clima e dos processos geológicos. Mas o mais interessante é que essa beleza estava escondida sob uma camada de gelo e neve até o ano 2010. Você já subiu a uma altitude superior a 5.000 metros? É exatamente nessa altitude que Vinicunca se encontra. E o ar é tão rarefeito que até os alpinistas experientes enfrentam dificuldades. Por causa disso, muitos turistas, ao chegar à montanha, sentem-se como se estivessem à beira de um desmaio. Mas basta olhar para esse cenário pitoresco e o ar fica cortado. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nessa região vivem lhamas e alpacas que de alguma forma se encaixam perfeitamente na paleta de cores da montanha. Esses animais ajudam os moradores locais em suas atividades diárias, mas sua popularidade entre os turistas está crescendo, tornando-os não apenas animais, mas também verdadeiras estrelas do Instagram. E o que é ainda mais impressionante? Ao redor da montanha, há trilhas antigas incas que conectam Vinicunca a outros locais históricos. Ao percorrê-las, é possível sentir a conexão com o passado, quando os incas usavam essas rotas para comércio e viagens. Apenas poucos sabem que sua acidez é 100 vezes maior que a do vinagre. E o mais impressionante, o vulcão Ijen é um dos poucos lugares do planeta onde é possível ver essa combinação de beleza natural e perigo. O Golfo de Halong não é apenas um lugar, é uma verdadeira galeria natural, onde
Em uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados, estão localizados cerca de 1.800 ilhas e rochas. Imagine como essas grandiosas formações emergem da água com alturas que podem chegar a 30 metros, e algumas delas parecem verdadeiros castelos esculpidos em calcário. Você sabia o que torna esse golfo verdadeiramente único? Em suas águas habitam mais de 200 tipos de peixes e pelo menos 30 tipos de mamíferos marinhos. Esse lugar é lar de tartarugas marinhas raras, que estão em risco de extinção. Mas isso ainda não é o mais estranho. As ilhas do Golfo de Halong escondem cavernas incríveis, como a caverna de Guanglá e a caverna de Tang Tin. Elas têm uma extensão de cerca de 2 quilômetros e dentro delas é possível ver estalactites e estalagmites que parecem formas misteriosas criadas pela própria natureza. E aqui começa o verdadeiramente surreal. No Golfo, há muitas pequenas vilas onde vivem pescadores e eles ainda utilizam métodos tradicionais de pesca. Muitos deles vivem em casas flutuantes que são conectadas entre si por pontes e parecem verdadeiros oásis na água. Se você pensava que isso era impressionante, prepare-se para mais. No Golfo de Halong também ocorrem fenômenos únicos, como os impressionantes pôres do sol, quando o céu se pinta em tons vibrantes de laranja e roxo, criando uma atmosfera que não se pode esquecer.